Livro de carta aos Romanos, capítulo 5. Carta aos Romanos, capítulo 5. Hoje também é o que a gente chama de culto da generosidade. Todas as ofertas levantadas vai para a nossa obra social no Sol Nascente, aqui na Colônia Agrícola Samambaia. Então todos os recursos nós temos um coração voltado para as outras pessoas. Desde a nossa origem, Deus sempre falou desse chamado nosso de ajudar pessoas, fazer pelo próximo. E hoje à noite eu queria falar de um pouco de tudo isso, em nome de Jesus. Queria falar do amor pela missão, aquilo que estamos aqui. Livro de Romanos, capítulo 5. Carta aos Romanos, capítulo 5. Todos encontraram? Amém? Carta a Romanos, capítulo 5, de 1 a 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estão firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, amém? Glória ao Senhor. Algumas semanas atrás, eu estava assistindo um noticiário, e foi uma notícia muito esquisita, sabe? Um adolescente pegou o carro dos pais, conscientemente, bateu no carro de uma pessoa, bateu em retirada. O rapaz que foi acidentado, o carro, vai atrás dele. Esse rapazinho bate mais em 2 carros, capota o seu carro. O rapaz que estava atrás dele, querendo reaver o seu prejuízo, vai ao socorro dele. Ao tentar abrir a porta, o rapazinho puxa uma arma e dá tiros no rapaz. Dá tiro em outras pessoas que estavam lá perto. E é claro, a polícia chegou e prendeu um menininho. Menininho não, um adolescente. Um pouco depois, a mãe dele vai ao socorro, vai lá na delegacia. E os repórteres cercam. E a atitude da mãe foi querer bater nos repórteres todos. Queria bater, ele queria proteger, não podia falar isso do filho dela. Ele a cercou e ficava defendendo. Não, vocês não vão falar isso do meu filho. Ela queria pegar as câmeras. E o apresentador do noticiário falou assim: agora dá para saber porque o menino é dessa maneira. A atitude da mãe mostrava por que o menino era dessa maneira. Era o pai super protetor, o pai que cercava o filho, que evitava que os problemas não chegassem no filho. Nós vemos muito disso. Filhos ultra protegidos pelo pai, ninguém pode tocar aquela criança, né? A criança não pode passar dificuldades, não pode passar problemas. Existe um pai, parece que cerca, não quer dar um não para o seu filho. O meu filho não pode ouvir um não. Meu filho não pode ficar nervoso. Meu filho não pode contrariar. Tem pessoas que falam assim: meu filho não pode nem chorar. Põe lá em casa, o menino chora que vai esgoelar, porque ele chora. Ontem, assim, foi aquele dia de folga, né? Eu queria descansar, sabe, filha? Eu queria, né? Aí eu acordei cedo, não consigo acordar tarde. Eu tento acordar tarde, mas acordo cedo ainda. Aí meu Pepe acorda e começa: papai, eu quero Todd. Tá bom, fiz o Todd. Papai, eu quero televisão. Eu coloquei na televisão. Papai, eu quero jogar videogame. Meu filho joga videogame. Xbox. Call of Duty, tu acredita? Aí ele tá jogando. Aí eu falei assim: papai, eu quero descer lá embaixo. Papai, eu quero jogar futebol. Eu falei: meu filho, chega. Senta, aí fica. Isso, tipo assim, era 9 horas da manhã ainda. A gente pediu: meu filho, não dá. Seu pai quer deitar, seu pai quer descansar. Ele vai chorar, para ele pode chorar até esgoelar, porque eu não vou levantar mais desse sofá. Acabou, já fiz minha cota de paz de hoje, né? E tem gente: não, meu filho não pode escutar uma negativa.
Meu filho tem que ter sempre alguma coisa para fazer. Nós estamos na geração onde as crianças têm sempre ter alguma coisa para fazer. A gente, quando era novo, a gente ficava no chão, sentava no chão e esperava, né? A gente não tinha o que fazer. A gente passava o dia em tédio. Então as pessoas, não, meu filho não pode ficar entediado. Antigamente nós ficávamos entediados a vida toda, né? Passava o dia sem ter o que fazer e tínhamos que ficar felizes ainda porque não tinha nada para fazer. Essa nossa proteção, excesso de cuidado, gera uma pessoa incapaz de lutar por si próprio. O excesso de cuidado, lutar pelo seu filho, muitas vezes pode fazer que seus filhos não sejam capazes de lutar por si próprio. Meu filho de 7 anos, eu falo, você vai resolver tua vida. Papai, eu quero um sorvete, toma aqui teu dinheiro, tu vai lá comprar, tu fala com o cara e tu traz, eu estou aqui sentado. Tu resolve tua vida. Papai, eu quero fazer isso, tu vai lá. Pai, eu quero um copo d'água, tu vai lá, pega uma cadeira, sobe na pia, pega a sua água e vai beber. Resolva a tua vida. Eu falo para minha esposa, amor, eu sou uma pessoa muito resolvida, desde o dia ser assim. E eu entendo que Deus trata nossas vidas da mesma forma. Deus nunca eximiu ninguém de passar por problemas ou dificuldades. Deus, eu não quero passar um problema na minha vida, não existe esse contexto com Deus. Deus, não me deixe entrar num contexto difícil. Deus, resolva o meu problema antes de eu passar. Deus, eu não quero passar por uma tribulação, por um problema. E a Bíblia ensina que, ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Ou seja, eu vou passar por um vale de sombra e morte, eu tenho que segurar na mão de Jesus e atravessar esse vale. O vale sempre existe na nossa frente. Salomão fala dos dias maus que nós viveremos, e não serão poucos. E apóstolo João, em Apocalipse, volta a falar a mesma coisa, nós teremos dias maus. Dias maus. Quando nós estamos diante de um problema, nós podemos ter 2 orações. Deus me tire deste contexto. Deus me arranque desta situação que eu estou passando. Eu não quero sofrer. Ou nós devemos ter a oração que é certa. Deus me dá força. Me dá a capacidade. Me dá a vitalidade para eu vencer isso que se levantou contra mim. Amém? Amém? Você pode pedir, Deus, me arranca disso, eu não quero sofrer. Ou você pode falar, Deus, dá-me força, dá-me vida, dá-me fé. Eu quero atravessar este problema, essa dificuldade. Mas as pessoas não querem o sofrer, como se isso não fosse parte da vida. Eu entendi desde cedo que um dos maiores professores que nós temos na nossa vida se chama necessidade. Quando nós temos uma necessidade, nós aprendemos muito rápido. Quando nós começamos na nossa empresa, nós não tínhamos muito dinheiro, não tínhamos dinheiro nenhum. E nós tínhamos um entendimento que se nós não vendêssemos aquilo que nós tínhamos, nós passaríamos fome, nós racharíamos, nós quebraríamos. Então eu ia para um congresso médico, e nós tínhamos, o entendimento era o seguinte, se eu não vender, se eu voltar sem dinheiro aqui, eu estou ferrado. Então assim eu aprendi a falar. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Então eu estava na frente e falou assim, olha, ou você fala e vende, ou você vai passar fome. Então nós aprendemos a falar. E nós falávamos naquele tempo que a melhor escola de oratória é você ir para a feira da Celândia e vender roupa lá. Ou você vai vender ou você vai vender. Você vai aprender a gritar, aprender a falar. Então, um dos nossos grandes professores que nós temos se chama necessidade. Quando nós temos diante de uma situação que nós precisamos fazer, nós vamos fazer. Mas se alguém impede que você sofra ou passe por aquilo, você não vive aquilo que você tem que viver. E você vira imaturo. Você vira pequeno. Evangelho de João diz assim, 5,17, meu pai continua trabalhando até hoje,
e eu também estou trabalhando. Ou seja, nosso Deus trabalha até hoje. Jesus está trabalhando até hoje. E nós deveríamos estar trabalhando até hoje, amém? Nós aprendemos trabalhando, nós aprendemos servindo. Carta de Filipenses 2:22 diz assim: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Um filho ao lado do seu pai. Timóteo aprendeu trabalhando. Mas Timóteo era um menino, 17 anos, com muitas enfermidades. A carta de Timóteo fala: Timóteo, você tem muitas enfermidades. Mas as muitas enfermidades nunca limitou Timóteo de fazer aquilo que ele tinha que fazer: pregar o Evangelho. Mas a pessoa: pastor, eu estou gripado. Eu sou do tempo que gripe, né, pastor Vai? Antigamente gripe não dava, a gente ia para trabalhar com gripe mesmo, com febre, né? A gente trabalhava com febre, com gripe, com dores. Timóteo tinha muitas enfermidades, mas nada daquilo o fez parar. Esse texto que nós lemos fala de tribulação. E muitas pessoas têm um entendimento errado sobre tribulação. A pessoa: pastor, eu estou com um problema, eu estou passando por uma tribulação. Não. Tribulação não é problemas. O significado correto de tribulação é ser esmagado. Quando a pessoa fala: eu estou passando por uma tribulação, eu estou sendo esmagado. Existe alguma coisa sobre mim que está me esmagando, arrancando as minhas forças. Eu estou sofrendo com aquilo. A tribulação não impede ninguém de fazer nada. Porque a tribulação não é para impedir ninguém de fazer nada. Tribulação é um grande problema. Tribulação não impede ninguém de fazer nada. A tribulação, segundo os conceitos bíblicos, não é para te matar. A tribulação não mata ninguém. Todo mundo passa por momentos de tribulação, mas a tribulação não é capaz de te matar. Ele te esmaga, ele te faz sofrer. Mas Paulo entende que quanto maior a tribulação, maior é a perseverança que existe na vida dele para prosseguir adiante. Quanto maior a tribulação, quanto maior o problema que existia na vida dele, ele entendia que no coração dele era gerado maior perseverança. Quando se fala de tribulação, para mim a imagem que tem é da formiguinha. Quando nós éramos crianças, fazíamos muitos disso. Você fazia isso, né? Você colocava o dedinho sobre a formiguinha. Se você apertasse de vez, você matava a formiguinha. E tribulação não mata a formiguinha. É o dedinho em cima da formiguinha. E se você se lembrava, a formiguinha tentava caminhar para frente, mesmo com o dedo em cima dela. Se você soltasse um pouquinho, você podia sentir a formiguinha andando sempre para frente. A formiguinha nunca desistia de lutar. Só se você matasse a formiga, que ela pararia. Mas enquanto seu dedo estava em cima da formiga, as perninhas dela ainda se moviam para frente. E esse entendimento que nós devemos ter sobre tribulação, que Deus esperava que na tribulação, você e eu ainda caminhássemos para frente. Que sejamos capazes de lutar contra uma força que é maior. Tribulação não é para matar ninguém. Tribulação é para gerar perseverança em nossos corações, amém? Para mostrar quem é você de verdade. O quanto é capaz de suportar e perseverar. Pois diante de uma adversidade, você descobre quem você é de verdade. Assim, pastor, mas eu não gosto de tribulação. Eu acredito que ninguém gosta de uma tribulação. Amém? 1 Tessalonicenses diz assim: para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. A tribulação tem um propósito na nossa vida. Ele fala: nós fomos designados, nós temos um propósito de ter tribulações.
A tribulação faz parte da vida cristã. E a pessoa que diz, eu não quero passar por tribulação, ele está falando, eu não quero crescer, eu não quero mudar de vida. A tribulação está no contexto cristão, e Paulo fala, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Amém? Dá um sorrisinho para a pessoa do seu lado aí, está muito tenso a história. Esse texto foi escrito por Paulo, e se acredita que foi no episódio, mais ou menos em Atos 20. Em Atos 20, Paulo acabou de vir de Éfeso, de uma grande tribulação. Os artesãos locais se levantaram contra o Paulo, fizeram um escarcéu, uma bagunça lá na cidade, e Paulo despediu dos cristãos. Em meio àquela grande tribulação que se levantou em Éfeso, ela falou assim, eu estou indo embora, vocês ficam aí com problema que eu estou indo embora, estou indo para outro lugar. Ele vai para a Grécia, Corinto. Chega em Corinto, o tempo naquele momento que ele foi para Corinto, sua missão era para ir para Jerusalém, mas ele teve que parar em Corinto, tinha uma grande tempestade, esfreceu, na verdade o tempo fechou naquele momento, ele teve que passar 3 dias, e se estendeu para 3 meses em Corinto, o tempo não deixava ele navegar para outro local, ele dependia de um barco para continuar a sua missão, então ele para em Corinto e começa a pregar o evangelho naquele lugar. Depois de 3 meses, ele escreve Romanos naquele lugar, ele decide seguir adiante. Mas existe uma notícia que pessoas nos barcos querem matar Paulo. Existia já um conluio contra Paulo e falou assim, Paulo, se você entrar em algum barco, eles vão jogar você no mar. Então Paulo decide ir a pé. E a pé, todo mundo da turma dele vai de barco. Lucas, Gaio, cada representante de uma igreja estava com ele neste momento. Todo mundo foi de barco, e ele teve que ir a pé. Ele parava, chegava a turma de um barco, pastor Samuel, tranquilo, né? E ele ia a pé, 30 quilômetros, 50 quilômetros, andando a pé. E em cada cidade que ele chegava, o que ele encontrava? Tribulação. Problemas, pessoas contrárias, pessoas tentando acabar com ele. Em Atos 20, 23, ele diz assim, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Prisões e sofrimentos me esperam, em cada cidade que ele passa. E o que ele faz? Ele continua com a sua missão. Porque ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia aonde ele deveria ir, e nada o intimidava, nada o refreava. Existem 3 armas do inimigo que limitam qualquer pessoa. A primeira se chama intimidação. Intimidação é torná-lo tímido. Como a pessoa pode limitar alguém no evangelho? Tornando-o tímido. E timidez é uma coisa que eu sei. Eu sou tímido demais. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa calada, eu não falo nada, eu sou tímido. E o que é tímido? É quando a gente coloca para você não falar nada em um lugar, você não fala. Você chega em um ambiente, você fica quieto. Qual a obra que as pessoas queriam fazer contra Paulo? Paulo, tira esse eco aí, ficou forte. Paulo, você não vai pregar mais o evangelho, você vai ser preso agora. E ele continuava a pregar o evangelho. Paulo, você vai ser atacado por pessoas. Ele continuava a pregar o evangelho. Paulo, nós não te queremos aqui. Ele continuava a pregar o evangelho. Paulo, cala a boca, Paulo continuava. Paulo, você está passando necessidades. Paulo continuava. Paulo, você tem que ver sua vida. Ele continuava a pregar. Paulo, você tem que descansar. Ele continuava a pregar. Nada o fazia parar. Nada o intimidava. É quando nós entendemos essa mensagem de Timóteo, você tem que ter um espírito de intrepidez. E você chega em ambientes, e o que acontece? O ambiente vai querer te sugar e intimidar, te colocar lá para baixo e falar assim, você aqui não fala nada. Aqui você não tem voz. Mas nada tirava
de Paulo essa vontade, essa intrepidez. Outra arma do inimigo se chama difamação. Vão falar mal de você. E tem pessoas que têm problema com isso. De falar mal, de as pessoas falarem mal de você. Que não sabe conviver com a notícia ruim contra você. Qual o problema? Que você tem que ter, né, uma boa reputação. Nós devemos ter uma boa reputação, amém? Uma boa reputação, que é diferente de uma boa fama. Boa fama é aquelas pessoas que não sabem quem é você esperar que fale coisas boas sobre você. Aquelas pessoas que me conhecem, sabem quem eu sou, e eu tenho uma boa reputação. Mas não precisa ter uma boa fama. Daquelas pessoas que nem sabem quem eu sou, eu esperar que fale coisas boas a meu respeito. Não importe o que as pessoas que não te conhecem falem a você. Importe que aquelas pessoas que conhecem você, sabem a pessoa ética e correta que você é, amém? Por isso tira o peso da difamação. Se alguém, o amigo do amigo do amigo está falando uma coisa, problema dessa pessoa que está falando alguma coisa contra você, ele não te conhece, tão pouco faz a opinião dessa pessoa a seu respeito. Importa essas pessoas que estão perto de mim e essa reputação que eu tenho. E existe essa arma que reprime as pessoas. Eu não posso ser mal falado. As pessoas têm que falar bem de mim a todo tempo. Ninguém pode falar um A sobre mim, eu um pouco me importo que as pessoas falem ao meu respeito. Importa, como diz Paulo, que o Evangelho está sendo pregado. Que pessoas estão sendo salvas. Que pessoas estão sendo transformadas pelo poder do Evangelho. E uma terceira arma se chama distração. Distração. É quando existe alguma coisa para te distrair daquilo que é principal na tua vida. Paulo, quando estava pregando em uma cidade, lotou o localzinho onde ele estava, e um rapazinho chamado Eutico subiu na janela para ver ele pregar. Depois de horas consecutivas pregando o Evangelho, para aquelas pessoas que estavam famintas, necessárias de ouvir, aquele rapaz cai lá de cima, pof, no chão, e começa aquele bafafá, ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Paulo tranquilamente desce de onde ele estava, abraça o rapaz e fala, a alma dele está aqui. Ele sobe e continua a mensagem. Ele não deixou que aquele menininho lá chamasse a atenção e roubasse a atenção do que era prioridade naquele momento de falar do Evangelho. Ele tinha certeza que Deus estava lá e ia fazer o possível por aquele menino. Então ele só falou, a alma dele está aí, não se preocupe, vamos continuar com a mensagem. Então, geralmente existem algumas coisas que são feitas para roubar a nossa atenção, para te tirar daquilo que você deveria fazer. Eu me lembro, eu participei de muitos congressos, mais de 40 congressos no Brasil todo. E uma vez eu estava em São Paulo, eu estava atendendo alguns médicos, trabalho com medicina, estava falando com médico, e meu sócio estava aqui do lado, olhando para frente. Chegou um rapaz e começou a falar com ele. Espanhol, começou a falar, ele não conseguia entender. E ele começou a falar com a pessoa, tentando ajudar aquela pessoa. Quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele olhou para trás, tinha roubado os notebooks, né? Aquele rapaz vem para frente para distrair a pessoa, vem outra pessoa por trás e vem roubar. Então já pegou o braço da pessoa, segurou o rapaz. Mas como acontece? As pessoas, vem outro rapaz, pega um notebook, joga na bolsa de uma pessoa, depois outra pessoa pega a outra bolsa, vai passando de pessoa a pessoa, você não consegue mais encontrar, sai se perdendo pela feira. Naquela pessoa se pegou. E muitas vezes a intenção do mal é somente essa, te distrair, para fazer uma coisa pior pelas suas costas. Em um tempo da minha vida, eu falei, amor, que coisa esquisita, é tanto demônio aparecendo aqui. Era demônio de noite. Eu via demônio de dia, de noite. Eu falei, amor, tem uma coisa muito errada nessa casa aqui. Por que está aparecendo tanto demônio assim? Eu falei, amor, eles estão me distraindo para uma coisa muito mais importante. Vamos deixar de guerrear contra demônios pequenininhos e fazer aquilo que nós devemos fazer. Porque muito desse mundo espiritual, essas possessões, só tem um fim: te distrair, te chamar a atenção, para que batalhas maiores que você deveria estar envolvido e lutando, você saia, sabe?
perder o foco, você perde o foco, você perde o objetivo da tua vida para lutar com coisinhas pequenas. É a pessoa que quer vender um carro e de repente parece que aquilo toma a vida dele, não consegue fazer mais nada porque tem que vender um carro. É a pessoa que quer comprar uma geladeira e tudo na vida dele é comprar uma geladeira. Como se fosse uma coisa importante comprar. Compra qualquer geladeira, né? Compra logo uma televisão e fica. Vende logo o teu carro. Sai de pequenez, pensamentos pequenos, batalhas pequenas, sem importância. É o casal que fica discutindo que cor vai pintar a parede. Não, eu quero cinza, eu quero azul, eu quero cinza. E parece como aquilo fosse uma coisa importante. Pinta de qualquer cor a parede. Pinta qualquer cor. Qual a importância desse assunto para a tua vida? Não, eu quero comprar tal carro. Não, eu quero outro carro. Compra qualquer carro. Os dois carros vão te levar para o mesmo lugar. Vão fazer a mesma coisa. Você fica preso em assuntos pequenos. É quando um vizinho seu fala mal e pensa, a vida acabou por causa que o vizinho falou mal de você. E o que importa é um assunto tão pequeno que você se prende, você fica lutando com aquele assuntinho. E tudo aquilo se chama, sabe o quê? Distração. Foi feito somente para chamar a tua atenção. Uma das palavras que eu tenho mais rancor na minha vida se chama entretenimento. Entretenimento, seu significado é tirar o seu foco. O entretenimento só tem um significado, te distrair. Foi feito para te distrair. Atenção, pessoas que contam com vantagem. Oxa, essa semana eu assisti todo o seriado do Netflix. Você só se distraiu. Você perdeu o seu foco. Você não fez nada, porque você estava preso em um seriado, em um entretenimento, em algo que foi feito para tirar o seu foco. É a pessoa que é capaz de jogar a semana toda em videogame. Nossa, eu joguei sem parar meu videogame, ótimo. Você não fez nada com a tua vida. Você perdeu uma semana da tua vida se distraindo com uma coisa que não tem importância. Tem uma música que eu te falo assim, dá uma raiva no coração, né? Aquela que de quinta-feira é o dia de ir no cinema. Quem já o escutou sabe, é música de crente. E a pessoa fala que quinta-feira é o dia dele ir no cinema. E eu queria dizer que está amarrado em nome de Jesus, isso aí. Quinta-feira é dia de ir para a igreja, glória a Deus. Quinta-feira é dia de louvar o Senhor. Esse negócio de quinta-feira ir para o cinema, ele falou assim, quinta-feira faz qualquer coisa, deixa Deus para o lado, porque Deus não vai fazer nada na tua vida. E eu queria dizer, quinta-feira Deus faz maravilhas em nossa vida, amém? Quinta-feira Deus opera milagres, toca nossos corações. Então quinta-feira não é dia de se distrair. Quinta-feira é dia de louvar o Senhor sobre este lugar, amém? Há umas semanas atrás, eu fui para casa depois do culto aqui. E é engraçado, estou falando tantas vezes, nessa pregação eu vou falar umas 3 vezes que eu assisto televisão. Eu dificilmente assisto televisão. Não gosto de televisão. E é engraçado como a cultura está mudando, né? Porque lá em casa, meus filhos não assistem televisão, né? Todo mundo sabe o que é isso, né? Nossos filhos agora assistem YouTube, né? E lá em casa ele não assiste, então eu também não assisto televisão. Aí depois de um dia, acho que foi do dia que o pastor Samuel pregou, eu cheguei em casa, aí liguei a televisão e estava passando uma reportagem sobre a Síria. Não sei se alguém assistiu, acredito que algumas pessoas assistiram. E era uma família que vivia em um ônibus. A sua região, a sua casa, a sua cidade foi totalmente destruída pela guerra. E eles não poderiam voltar para a sua região porque foi tomado por um movimento rebelde. Ao mesmo tempo, ele não poderia ir para outra cidade. Ele não poderia ir para outra cidade porque ele tinha que pagar um valor alto para os coiotes o levar. E lá existia um exército inimigo. Então eles tinham que ficar vagando por aquela região. Me lembrou de Mad Max, né? Ficava vagando pela região sem ter o que fazer. E quando foi entrevistado, aquele rapaz falou, o homem da família falou assim: eu não sou tratado como um ser humano. Vocês me tratam como um animal. Eu não sou um ser humano para vocês. E quando ele falou aquilo, eu chorei. Eu não aguentei. A pessoa chegar a falar, quando ele falou que era, vocês estão tratando, estava falando de mim e você. Nós tratamos ele como uma pessoa que não é um ser humano. Que ele está sendo, para você entender quem é aquela pessoa, ele, alguns anos atrás, ele tinha casa como a gente. Ele tinha um trabalho, tirava férias.
De repente, tudo dele foi roubado. Ele não era um morador de rua. Ele era um cara como eu e você. Ele tinha casa, trabalhava, ele tinha sua família, tirava férias. De repente, tirou tudo dele. Agora ele tem que morar em algum local com a sua família dentro de um ônibus. E ele falou assim: eu não sou tratado por um ser humano como vocês. Vocês não estão me tratando como um animal. E aquilo foi na veia. Porque ele falava de mim e de vocês. Nós tratamos mal ele. Depois tinha um grupo de senhoras sentados no chão. Senhoras de torno de 80 anos. E o repórter virou e a mulher falou assim: veja se eu sou um terrorista. Veja se essa senhora de 80 anos é uma terrorista. E ela voltou a falar a mesma coisa: vocês não estão tratando a gente como seres humanos. Nós não somos terroristas, nós somos somente pessoas. Eu chorei com aquilo. Eu chorei porque era uma cena muito forte. Há uns anos atrás eu assisti uma reportagem, a Guerra de Sarajevo. A Guerra de Sarajevo foi uma guerra muito injusta, porque Sarajevo era um buraco. É uma cidade, fica em um vale. Então o exército inimigo da Bósnia secou a cidade por cima e mirou suas armas. Não tinha como eles enfrentar um exército por cima. Então todo mundo ficou dentro da sua casa. Eles ficaram dentro das suas casas. Então, quando eles saíam, o exército inimigo atirava. Então era a coisa mais fácil vencer eles. E essa guerra durou 4 anos. Durante 4 anos, cristãos, muçulmanos e judeus ficaram reféns do exército inimigo. Durante 4 anos, eles assistiram todo mundo fazendo festas, indo para Olimpíadas, e eles reféns daquele lugar. E a pergunta que eles tinham no coração, quando a mulher foi entrevistada, ela falou assim: por que ninguém se importou com a gente? Por que ninguém se importava com a gente? Uma mulher estava na sua casa, porque lá é uma região muito fria. Ela pegou todos os seus móveis, já queimou todos os seus móveis, não tinha mais nada. Estava vazia a sua casa. Ela estava com um filho de colo, esperando a morte. Não tinha mais o que fazer, era muito frio. Quando de repente alguém esmurra a sua porta. E ela não sabia o que fazer. Como vai fazer? Uma mulher com filho de colo. De repente, adentra na sua casa um muçulmano gigantesco. E o cara pega um pedaço de raiz molhado e joga no meio da sala e vai embora. E ela disparou a chorar. Por que ela chorou? Porque aquele dia era Natal, 25 de dezembro. E aquele muçulmano trouxe uma raiz para ela queimar. E ela falou na sua reportagem, dizendo, da pessoa que ela menos esperava ajuda, trouxe socorro. Que por pior que fosse a aparência do seu presente, foi o melhor presente de Natal da sua vida, porque aquela raiz aqueceu por muitos dias. E quando nós vemos essa situação, gente, eu tenho uma dificuldade para lidar com algumas coisas. Uma coisa que se chama orgulho. Pessoas orgulhosas. Aí fala assim: pastor, vá lá na casa da pessoa, a pessoa está meio mimada, está querendo. Eu falei: gente, não vou. Eu lido com pessoas com problemas. Pastor, a gente tem que ir lá porque a pessoa está meio assim desanimada. Eu falei: ai, ela que se acha seu ânimo e venha cultuar o Senhor. Quando eu vejo as reportagens da Síria, eu falei para uma pessoa o seguinte: eu tenho problemas. Você tem problema, não tem? Amém? Você tem problemas. Amém não, misericórdia, né? Nós temos problemas, tá? Quando nós vamos no Sol Nascente, as pessoas têm muito mais problemas que a gente, Raimundo. Tem muito problema. Então você vê lá, você compara, pá, o cara tem muito mais problema que a gente. Mas quando você vai na Síria, o problema da pessoa que Sol Nascente é coisinha rala. É coisa pouca. E qual é a nossa missão? É chorar com os que choram. Existem pessoas com problemas de verdade. A pessoa não vem para a igreja não é porque ele está desanimado ou triste. Ele não vai para a igreja porque não tem mais igreja, não tem mais cidade, não tem mais família, não tem mais ninguém. A pessoa não vai para a igreja porque não tem igreja. A pessoa não vai para a igreja porque mataram a família dela todo. A namorada de um amigo meu,
foi para a África nesses dias, achei tão maravilhoso. Ela não é pregadora, ela nem tem formação nenhuma, acabou de entrar na igreja de pouco tempo, mas surgiu a oportunidade de ela ir para a África, e ela foi. E eu estava falando com meu amigo, ela falou assim, eu nunca vi ela tão feliz na sua vida. Ela foi para o Senegal, ela foi fazer trabalhos médicos, ajudar a equipe médica. É um grupo de médicos que vão para lá, dentistas, para ajudar. E ele falou assim, Moisés, eu nunca a vi tão feliz na vida dela. E ele mandou as fotos para mim, dela participando das reuniões. Aí lá chega, né, Samuel? Você tem que pregar, né? Você não é pregador, mas você vai pregar lá, né? Senegal tem a língua francesa, tem um tradutor. E ele falou assim, nossa, por que ela está tão feliz desse jeito? Eu falei assim, rapaz, vamos descobrir, vamos lá nós dois também para descobrir por que ela está tão feliz. É quando nós entendemos que nós temos uma missão. Nós temos uma missão, amém? Diga para a pessoa ao seu lado, você tem uma missão. Que é muito além do que nós achamos. Às vezes nós ficamos lidando, se a pessoa quer ou não quer. Nós falamos isso na escola de formação cristã, eu quero, eu acho. Enquanto tem pessoas que não têm eu quero, eu acho, ela só tem eu vou. Eu vou. E depois que eu assisti essa reportagem da Síria, eu falei, Deus, eu acredito que se nós nos esticássemos ao máximo, eu conseguiria tocar esse homem lá. Eu não sei como, mas eu consigo chegar lá de alguma forma. Eu não sei. Essa semana eu vou conversar com um bispo de lá. Eu vou falar assim, o que eu posso fazer por eles? O que eu posso fazer por vocês? Ele mandou uma mensagem hoje, falou que conhece muitos órfãos de lá. Ele é de lá, né? É um bispo ortodoxo de lá, da Síria. Ele falou assim, eu quero conversar com você então. Eu quero conversar com ele, sabe por quê? Não importa a religião dele. Não importa quem é ele. Importa que nós podemos chegar lá, amém? Sabe, eu tenho um negócio comigo, eu fico imaginando eu chegando no céu. Sabe, Johanna, eu chegando no céu, aí Deus, Moisés, chegou, beleza? Vamos ver aqui como está a tua vida? Aí, não, bom, Moisés, você fez a corrida do bem, nossa, que legal, as fotinhas, estava devendo as fotos aqui. Aí eu fico imaginando Deus falar assim, e a Síria? Eu falei assim, como assim, e a Síria? Não, a Síria. O que você fez pela Síria? Não, Deus, eu não fiz, eu tinha que comprar um Xbox meu filho, eu tinha que viajar. Eu falei, não, mas você não fez nada pela Síria, você não viu tanta gente que morreu lá na Síria, não? E a África? Você não fez nada pela África? Você nem pensou em ir lá para conhecer a África? Talvez você nunca passou na sua cabeça esse tipo de questionamento quando você chegar no céu. Como há um tempo atrás teve a guerra de Sarajevo, e talvez Deus queira se questionar por que os cristãos, ninguém se importou por Sarajevo, ninguém chorou com eles, ninguém entendeu o tamanho da guerra que existia lá. Quantas pessoas pediram socorro e ninguém foi ajudar. Eu entendo o tamanho que eu sou muito pequenininho, sou um pontinho, né? Somos um pontinho. Talvez eu não possa ajudar muitas pessoas na Síria, mas talvez eu consiga ajudar aquele rapaz do ônibus. Eu posso falar assim, eu me importo daqui. Eu me importo com você. Você falou que ninguém se importa. Lá no Brasil existe uma comunidade que se importa com você. Você não está sozinho nessa guerra. Nós temos uma grande missão. E Paulo tinha consciência de toda a tribulação e problema que viria com a sua missão. E o que ele fez? Ele continuou com a sua missão, ele continuou a lutar. Nada parava Paulo em sua missão. Com dor ou sem dor, com espinho na carne ou sem espinho na carne, com pessoas contrárias ou a favor, com dinheiro ou sem dinheiro, a missão de Paulo tinha que continuar, amém? Assim como a nossa missão tem que continuar. A sua missão tem que continuar. Luiz Hermínio falou um dia atrás que apostasia não é ausência de fé. Apostasia é falta de senso de missão. É quando nós esquecemos da nossa missão, daquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós não fomos chamados para nos reunirmos.
para glorificarmos, nosso chamado é lá fora, amém? Nós somos chamados para tocar pessoas lá fora. Nós somos chamados para nos lançar com ou sem tribulação. Porque não importa o tamanho da tribulação, essa tribulação não veio para acabar com a tua vida. Essa tribulação não veio para destruir você. Essa tribulação veio para te promover, amém? Essa tribulação para mostrar quem você é de verdade em Cristo Jesus. E nós em Cristo Jesus, nós temos uma missão. Diga para a pessoa ao seu lado, você tem uma missão. Que você nunca esqueça que você tem uma missão. Em Atos 20, 24 diz assim, e assim eu vou terminando minha palavra. Todavia, não importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A sua vida, Deus te guarda, amém? Amém. O seu futuro está na mão de Jesus. Os seus filhos estão sendo guardados por Deus. O que me importa é completar a chamada ministerial que eu tenho para a minha vida, é seguir em frente, viver a verdade que Cristo Jesus projetou para a minha vida. Pois a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E quando nós entendemos o que tinha no coração de Paulo para fazer tudo isso, Paulo tinha amor. Por que ele continuou fazendo, independente dos problemas que ele tinha na vida dele? Porque ele tinha amor. Porque em seus momentos de dificuldade, com pessoas contrárias, ele continuava a pregar o Evangelho. Porque o amor de Deus foi derramado em seu coração. Muitas pessoas ficam presas nesse pequeno amor, o amorzinho de abraçar, o amor de dar beijinhos, de mandar recadinhos. O que tinha no coração de Paulo era amor. Amor por vidas, amor por Deus, amor pela sua missão. O que nós procuramos aqui, não um amor pequeno, como já foi falado esse mês, um amor de beijinhos e abraços, dizer eu gosto de você, não era esse amor que Jesus pregava, que Paulo pregava. O amor que existia no coração de Paulo é, independente da minha vida, do que eu passar, eu não vou te esquecer, Senhor. Independente dos meus problemas, eu vou viver para Cristo por toda a minha vida. Feche seus olhos, baixa sua cabeça. Paulo diz que soube conviver na fartura e lhe faltando. Nos dois ambientes ele sabia conviver. Nada o fez parar, porque existia amor de Deus no coração dele. Ele fazia por amor a Cristo. O mal tentou de todas as formas parar Paulo, mas Paulo não parava, porque tinha amor. E às vezes você chegou aqui, você está passando por uma tribulação, uma grande dificuldade, e essa tribulação não é para te matar, não é para te parar, mas às vezes você quer largar tudo. Deus, eu não aceito isso na minha vida, eu não quero viver isso. E Paulo fala, com problema ou sem problema, com dificuldade ou sem dificuldade, as tribulações, eu sou acostumado a viver com elas, eu vou seguir no Evangelho, porque tudo isso virá como testemunho ao meu favor. As tribulações, eu me glorio com isso. Eu tiro onda com isso, com meus problemas, com as minhas dificuldades. Eu mostro para eles quem eu sou com meus problemas, com minha dificuldade, porque nenhum problema da minha vida me parou jamais. Nunca
Nunca existiu um problema na minha vida que me fez parar. E eu me glorio com isso. Porque todos os problemas só fizeram uma coisa em mim: gerar perseverança. Os problemas que você passa podem lhe parar, de congelar, ou pode mostrar a força que você tem em Cristo Jesus, a fé que existe no seu coração para perseverar, para continuar na sua vida. Nenhum problema lhe pode parar. A tribulação não é empecilho para não continuar. É quando nós entendemos que existe um amor de Cristo Jesus em nossos corações que é maior que tudo. Às vezes, em um problema, nos sentimos tão pouco amados por Deus. Por que Deus me deixa passar por um problema? Por que Deus me deixa passar por uma situação difícil? Deus, eu não aceito viver um problema. Enquanto os problemas, as tribulações, são situações que nos levam a ser promovidos. A tribulação mostra o tamanho da perseverança que existe no nosso coração. E essa perseverança gera um caráter aprovado. E o caráter aprovado gera esperança. Porque você aprende a esperar. No momento que você aprende a esperar, você foi aperfeiçoado em amor. E você já está pronto para receber algo a mais do Senhor. Você foi promovido. É o que nós precisamos ter, aprender a confiar. Mesmo com problemas, Deus continua contigo. Mesmo sem poder, Deus continua contigo. Mesmo sem ouvir nada, Deus continua contigo. Mesmo sem sentir nada, persevere e continue. Mesmo entendendo, parece que está em pecado, Deus não faz mais nada por mim, continue, porque Deus te ama. Nada é capaz de afastar o amor que há em Cristo Jesus da sua vida.